Graça e paz, irmãos. Feliz de estar aqui. Cadê? Traz a Bíblia aqui, irmão. Porque em um eu deixo uma coisa e no outro eu deixo outra. Irmãos, é assim mesmo, pastor que trabalha, irmãos. Vim direto do trabalho, correndo. Tinha uma blitz na Cruzeiro do Sul. Só a graça de Deus. Mas para a honra e glória do Senhor nós conseguimos chegar. E eu tenho certeza que Deus já está fazendo algo nos nossos corações, ministrando a nós por intermédio da adoração. E agora nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Pela primeira vez eu acho que eu vou pregar aqui, porque sempre que eu venho eu acabo não pregando por causa do horário. A gente fica cantando aqui. Na última vez eu vim e era o Burg, mas hoje Deus me permitiu vir aqui. Embora eu fosse ministrar, não deu tempo, mas eu vou diretamente pregar, tá vendo? A gente não vai perder tempo mais, né? E querido, abra sua Bíblia em João capítulo 7. Essa é uma mensagem que Deus colocou no meu coração, fruto das minhas próprias indagações e experiências com Deus, um pouquinho diferente talvez do que você tem visto ou não, ou do pastor Danilo em tese. Eu sou alguém mais reflexivo, viu, irmãos? Embora eu seja agitado do mesmo jeito, eu tenho me esforçado e tenho trabalhado para trazer reflexões à igreja, de maneira que a gente possa aprender que ser cristão não é apenas sentir Deus, mas ser cristão também é pensar Deus. Significa uma reflexão sobre quem você é, sobre quem Deus é, sobre as suas atitudes em relação a Deus, sobre como a sua visão sobre Deus molda quem você é, as pessoas que estão ao seu redor e principalmente o lugar onde nós vivemos. Porque nós não vivemos uma fé, irmãos, que nos leva a uma experiência particular com Deus, profunda, maravilhosa, abençoada, de edificação, mas não transforma o mundo, não transforma a realidade onde você está. Não faz sentido você estar toda quinta-feira aqui, experimentar um momento de adoração como esse, experimentar a presença gloriosa de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, e chegar amanhã na sua casa, no seu trabalho, e falar uma coleção de palavrão. Não faz sentido, irmãos. E nós estamos vivendo numa era onde a modernidade, a sociedade hoje, as pessoas que estão ao nosso redor estão vivendo uma vida líquida. E o que é uma vida líquida? É uma vida frágil. Você não consegue segurar água na mão, ela logo escapa pelos seus dedos. A minha casa, até certo tempo, a gente fez uma laje, e a gente sabe, talvez deve ter pedreiro aí. Quem é pedreiro aí? Tem pedreiro? Não tem pedreiro nessa igreja, gente? Ninguém achou um monte de pedreiro. Então, quando não faz telhado, tem que passar um negocinho lá, uma manta, alguma coisa do tipo, porque se não fizer, o que acontece? Chove dentro, cria umidade. Esse tipo de coisa vai acontecendo e vai penetrando. E a gente tem entendido que hoje, no nosso meio, nós estamos vivendo numa sociedade de valores líquidos. O que isso significa? Significa que as pessoas não têm mais substância, os relacionamentos vão e vão, os casamentos se acabam, as amizades não duram, os empregos não duram mais. Uma pessoa que trabalhava 20, 30, 40 anos no lugar, ela não consegue mais durar esse tempo todo dentro da empresa. Os jovens mudam de empresa como mudam de roupa, os jovens mudam de relacionamento como trocam de roupa, mudam de igreja como trocam de roupa. Hoje você está aqui porque a igreja de alguma forma te agrada, mas amanhã você pode não estar aqui porque ela já não faz mais estilo para você. Nós somos uma geração líquida porque somos fast food. A gente quer consumir as coisas para então logo se abandoná-las. E infelizmente, mesmo em relação à fé, a gente está vivendo uma fé líquida. Uma fé líquida no sentido de que Jesus já não é mais um agente de transformação na sua vida, na minha vida, mas Jesus é apenas algo que a gente sente,
É algo que vem sobre nós, a gente sente aquele frescor e logo a gente se esquece de quem Ele é. Logo ele já não faz mais sentido. Logo a Bíblia ficou apenas no culto, e na semana seguinte a gente vive aquilo de novo. Você já se perguntou por que você está nessa igreja? O que você está fazendo aqui hoje? Há muitas pessoas que estão entrando na igreja, irmãos, e não sabem o que estão fazendo na igreja. E eu duvido que talvez não mais que 50% das pessoas aqui, veja, número alto, estão entrando e saindo dessa igreja por pura rotina religiosa. Rotina. Sabe quando você tem a rotina de todo dia de manhã levantar cedo e ir lá comprar pão na padaria? Rotina. Sabe quando você tem a rotina de todos os dias fazer o mesmo trajeto, pegar o mesmo ônibus, pegar o mesmo metrô, descer no mesmo lugar, entrar no seu trabalho, sentar no mesmo lugar? Sabe aquela rotina de todo dia, quando você chega em casa, a primeira coisa que você faz? Senta no sofá, ou vai para o videogame, ou vai para o computador, ou vai fazer comida. Rotina. E nós acabamos vivendo a fé também assim. A gente vem para a igreja, senta na igreja, assiste o culto, comeu a comida, volta para casa, continua a mesma coisa. Vem no domingo, assistiu o culto, comeu a comida, provou do poder de Deus, provou da palavra de Deus, entendeu o que Deus faz, volta para casa e continua a mesma coisa. Rotina. O que você está fazendo aqui? E refletir sobre o que você está fazendo aqui é refletir sobre o que a igreja gera dentro de você. E refletir sobre o que a igreja gera dentro de você é refletir sobre o que Deus quer com isso. Porque se eu venho à igreja, é por um motivo que é maior do que eu. E este motivo que é maior do que eu não pode me impulsionar a viver para mim. Deve ter a ver com Deus. Se tem a ver com Deus, o que eu estou fazendo em relação a isso que Ele causou na minha vida? O que você está fazendo em relação a isso? Se você veio na igreja, o que você extraiu de cada culto? O que está mudando? Ah, pastor, depois que eu entrei na igreja, eu fiquei próspero. Sério que esse é a diferença? Porque se você for no banco, talvez se você entrar numa faculdade, você também pode ficar próspero. Será que é realmente esse o detalhe de Deus na nossa vida? Será que esse é o propósito? Você entrou aqui para mudar de vida? Mudar de vida significa o quê? Significa mudar o status social? Antes eu era pobre, agora eu sou rico. Antes eu não tinha carro, agora eu tenho. Antes eu tinha um Fusca, agora eu tenho uma Ferrari. Irmão, sabe para mim o que é uma pessoa que experimentou o poder da fé de verdade no coração dela? É ela entrar num culto como esse, provar de uma graça de Deus como essa, experimentar a palavra de Deus, essa palavra de Deus entrar no coração dela, e então ela vai para a casa dela, e quando ela chega na casa dela, ela descobre que a família está morta, ela descobre que ela já não tem mais o emprego do dia seguinte, ela descobre que ela já não tem mais dinheiro no banco, e o que ela faz é simplesmente dizer: e agora o que eu faço? É nesse momento que a fé é provada. Porque sabe o que a maioria dos crentes estão fazendo hoje? Por que Deus me fez viver assim? Mas comigo, eu sou filho do rei, eu não posso, eu não devia passar por isso. Eu fui para a igreja e a minha vida piorou. Eu fui para a igreja e nada mudou. E quem disse que Deus é obrigado a mudar? Quem disse que Deus é obrigado a isso? Essa é a fé de um homem que perdeu a sua família, perdeu 6 filhos, irmãos. Irmãos, eu não sei o que é perder um. Talvez tenha gente aqui que já perdeu um e sabe a dor. Mas aquele homem perdeu seus 6 filhos. Numa viagem que a esposa fez sozinha com os filhos, o navio naufragou. Aquele homem ia no dia seguinte, e sabe o que ele fez? Ele não virou para cima e disse: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Aquele homem disse:
Se paz a mais doce me deres gozar. Perdeu 6 filhos. Se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. É isso que você está cantando quando você está sofrendo? É aí que a sua fé é provada. É aí que o ir à igreja faz sentido ou não, irmão. Ir à igreja ou não, viver a vida com Deus ou não, buscar a Deus ou não, só faz sentido quando nós somos provados até o último limite da nossa vida e nós dizemos: eu vou permanecer com Deus, não importa o que aconteça na minha vida. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: mas não é possível, você está vendo o que está acontecendo com você? Não é possível, você está sendo estúpido, ignorante e cego. E você insistentemente diz: eu sei que o meu Redentor vive, não me importa o dia de ontem, o dia amanhã, eu continuo crendo em Deus, eu continuo crendo em Deus. Mas a gente está uma geração de frouxo gospel, irmão. Frouxo gospel. Nós não aguentamos passar por um sofrimento na vida. A gente não aguenta passar por uma dificuldade financeira, irmão. E a gente já quer, como aquela criança pirracenta, bater o pé, gritar com Deus e falar: Deus, eu não acredito mais no Senhor. E tem muito crente se desviando por causa disso. Para mim, nunca foi crente. Porque o crente que eu conheço, irmão, é esse tipo de crente. É esse tipo de gente que eu olho para o passado e foi levado para o Coliseu Romano, lá na Itália, lá em Roma, naquela cidade santa católica. É aquele monte de gente que foi levado para lá e viu a sua família ser devorada por leão. Isso é crente. E enquanto o leão comia seus filhos e comia a si mesmo, elas estavam ajoelhadas cantando. Elas não corriam do leão, porque talvez como Estevão, elas olhavam para o céu e viam céus abertos e o Filho do Homem recebendo elas. Isto é um cristão que tem consciência do porquê está na igreja. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. É uma série de mensagens que eu preguei na igreja, chamada Cristãos Céticos. Cristãos Céticos. Talvez você diga: pastor, mas não faz sentido um cristão cético. Mas um pouquinho aqui na introdução, eu quero mostrar para você que essa designação cristão cético, ela infelizmente faz todo sentido nos dias de hoje, e ela tem a ver um pouco com o que eu acabei de compartilhar com os irmãos. João capítulo 7 diz assim: depois disso, andava Jesus pela Galiléia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Disseram-lhe então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz alguma coisa em oculto quando procura ser conhecido. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Disse-lhes então Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a festas, eu não subo ainda a essa festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. João capítulo 7, do verso 1 até o 53, foi a mensagem. Na verdade não foi uma mensagem, foi uma série de mensagens. Foram 5 mensagens, onde o objetivo era que os irmãos da nossa igreja trocassem a corda bamba pelo caminho seguro da fé.
parassem de alguma forma, parassem de viver essa fé líquida, essa fé que não se sustenta, essa fé que agora eu sou crente, mas amanhã eu não sou mais, essa fé de que agora eu estou com Deus, mas amanhã eu não quero mais, essa fé de hoje eu estou na igreja, amanhã no baile funk, essa fé de hoje eu falo glória a Deus e amanhã eu falo palavrão. Uma fé que não faz sentido e está completamente desconectada daquilo que Deus tem para nós. Uma fé estranha que se manifesta de algumas formas. Primeiro, uma fé condicionada, foi o primeiro sermão. Depois foi a fé incrédula. Depois foi a fé superficial, a fé descomprometida. E aí por fim uma mudança no nosso coração que Deus fez ali durante essa série de mensagens, que foi a fé desafiada, uma mudança completa. E eu quero talvez compartilhar aqui, não sei, porque eu nunca tenho tempo de compartilhar todas, porque foram muitas mensagens, mas eu quero tentar pelo menos compartilhar esta primeira que é importante, que é a fé condicionada. Primeiro, o que é um cristão cético? Se eu falasse para você assim, meu irmão, o que é um cético? Talvez você me responderia que um cético é uma pessoa que não acredita em Deus. Talvez no pensamento popular você diria, um cético é alguém que não acredita em nada, não acredita nas coisas. As pessoas têm o costume de identificar uma pessoa como cética quando ela diz que não acredita. Mas o cético não é alguém que diz que não acredita, é alguém que não diz nada a respeito de acreditar ou não. Ele não é capaz de negar e também não é capaz de afirmar as coisas. Ele não é capaz de dizer Deus não existe. O cético não consegue dizer isso. No conhecimento popular, o cético é alguém que diz Deus não existe. Mas no conhecimento histórico de estudiosos, o cético não é essa pessoa. O cético é todo aquele que suspende o seu juízo. E suspender o juízo significa que ele não exerce uma ideia, um juízo, um julgamento a respeito das coisas. Ele não consegue afirmar o que é uma coisa ou o que ela não é. Ele prefere esquecer. Quer ver como é que a gente pode definir um cético? É alguém que diz, olha, cada um tem a sua opinião, eu prefiro ficar quieto. Isso é um cético. Se você já disse isso a respeito de algum determinado assunto, significa que você suspendeu o seu juízo e decidiu nem afirmar ou nem negar um determinado tipo de coisa. Essa é a compreensão de estudiosos da história a respeito do ceticismo. Quando nós olhamos para o cristianismo, nós percebemos algumas definições. Uma delas é, o cristianismo é aquela fé apostólica, a fé dos apóstolos. A igreja de Jesus começa a crescer, porque Jesus envia os seus 12 apóstolos, e eles vão fazer uma obra grandiosa em Jerusalém, e não apenas em Jerusalém, aquilo contagia todo aquele mundo da Bíblia, todo aquele mundo antigo, e isso chega até nos países gregos, chega até numa cidade chamada Antioquia. A obra de Deus cresce grandiosamente. As pessoas estão vendo que cada vez mais pessoas estão acreditando num tal de Jesus Cristo chamado Nazareno, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Alguns acham essa história um absurdo, mas outros também acreditam nela e entendem que ela tem um propósito. Alguns dizem, é que quando ele morreu, ele estava morrendo pelos nossos pecados. Mas de onde vocês ouviram isso? Eu ouvi de um tal de Pedro, que disse isso pregando quando eu fui lá em Jerusalém no templo. Essas pessoas começaram a espalhar, e ao perceberem esses novos discípulos, as pessoas da cidade falam, aqueles são cristãos. Quando nós olhamos para a definição do que é um cristão na Bíblia, um cristão é uma pessoa que foi reconhecida pelas pessoas do mundo como alguém que acredita, ou talvez, se parece com Cristo. Essa é a definição bíblica. O termo cristão, irmão, não foi definido pela Igreja Católica. O termo cristão não foi uma invenção humana. A Bíblia já nos apresenta que esse termo foi usado pelas pessoas que viam os discípulos, e elas identificavam algo nos discípulos em relação à mensagem de Cristo, em relação à mensagem de Jesus. O tempo passa, a igreja vai crescendo, vão surgindo homens de Deus,
homens que vão começar a assumir também aquela mesma função apostólica. E não só esses homens vão surgindo, mas vão se estabelecendo comunidades que começam inicialmente nas casas, mas algumas se reúnem também em escolas. Nesse contexto agora, começa uma série de disputas. Cada um começa a acreditar numa coisa, porque vem de uma religião e entende de um jeito, porque tem um conhecimento filosófico e entende de um jeito, porque tem uma ideia sobre Deus. E então chega uma hora que os pastores se reúnem no que se chama concílio e dizem: peraí, vamos padronizar a fé, não pode ser essa bagunça. O que significa ser um cristão? E aí numa dessas reuniões eles disseram: olha, crer em Deus Padre, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crer no Filho unigênito de Deus, gerado e não criado, nascido de uma virgem, plenamente homem, plenamente Deus, e etc, etc, etc. Se você já ouviu isso na igreja católica, saiba que não é da igreja católica. Isso é algo que foi formado com o tempo. Então, queridos, quando nós olhamos todo esse contexto, há uma definição muito importante de um pastor que tem uma igreja no coração dos Estados Unidos, em Manhattan. E ele diz assim: todos os cristãos, ortodoxos, católicos, protestantes, professam os grandes credos dos primeiros 1000 anos da história eclesiástica, como o credo apostólico, o credo nicena, o credo calcedoniano, o credo atanasiano. Para nossos fins, definirei o cristianismo como o corpo de crentes que professam esses grandes credos ecumênicos. Qual é a ideia dele? O Tim Keller está falando: olha, existem cristãos protestantes, que são aqueles que vieram depois que Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, ao discordar de algumas práticas da igreja católica, prega na porta da catedral da sua cidade as suas 95 teses. Esses são os protestantes. Os próximos... Os próximos são os católicos, dos quais Martinho Lutero discordava de alguns pontos. Os outros são os ortodoxos. Quando o Império Constantino foi dividido, formaram-se duas igrejas, uma igreja do Ocidente e uma igreja do Oriente. O que este autor está dizendo? Estas três visões do cristianismo entendem que o cristianismo é esse conjunto de doutrinas que foi estabelecidos em diversas reuniões com homens de Deus, com pastores da antiguidade. Estes homens resumiram a fé em alguns princípios. Quem acredita nesses princípios é um cristão. O que então significa um cristão cético? Um cristão cético significa alguém que suspende o juízo, que deixa de afirmar e de negar, não nega e não afirma qualquer coisa que está descrita nesses dogmas. Ele não nega e não afirma sobre quem é Jesus, ele não consegue opinar, ele não opina, porque ele não sabe quem é Jesus. Se eu perguntasse para você quem é Jesus, por que ele morreu na cruz? Por que nasceu de uma virgem? Se eu perguntasse para você por que a morte foi assim? Se eu perguntasse para você, a Bíblia diz: justificados pois pela fé tenhamos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ser justificado? Por que os nossos pecados foram perdoados com o sacrifício de Jesus? Por que foi na cruz? Por que foi com sangue? O que significa a ceia? O que significa o batismo? Quem é o Espírito Santo? Por que nós acreditamos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Se você não sabe responder de nada disso, talvez você seja um cristão cético. Não tem a ver com conhecimento. Eu quero que você entenda isso. Tem a ver com eu preciso conhecer a Deus. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero me entender quem é esse Deus. Eu quero entender o que Ele fez por mim, o que Ele fez comigo. Eu preciso saber sobre isso. Mas as pessoas que geralmente vêm e vão da igreja, elas não sabem o que é a igreja. O que é a igreja? O que é comunhão? O que é um pastor? Qual a função do pastor? O que é o evangelho? Irmãos, a gente não sabe mais disso, porque a gente prefere suspender o juízo para não entrar em discussão.
A gente prefere ignorar isso porque isso não é tão importante. O mais importante é a gente experimentar Deus, experimentar sua dádiva, seu poder, experimentar o que Ele tem para fazer na nossa vida, mas dificilmente experimentar aquilo que Ele tem para fazer dentro do nosso coração. Isso é triste, irmãos, porque há mais cristãos céticos do que a gente imagina. Sabe por que muita gente está saindo da igreja? Não sei se você já percebeu isso. Se você parar para conversar com alguém na rua e começar a falar de Jesus para ela, possivelmente essa pessoa da rua vai falar: ah, eu era da igreja, ah, eu tenho uma familiar que é da igreja, ah, eu já fui batizado, ah, eu era obreiro. Vá na Praça da Sé e converse com mendigos. Vá na Cracolândia e pergunte para algumas pessoas que estão lá. Irmãos, entre dentro do ônibus e pergunte quem aqui é crente. Vão levantar a mão muitas pessoas. Quem não vai na igreja, quem foi na igreja no último domingo? Algumas pessoas não vão levantar a mão. Quem é batizado? Eu tenho algumas dúvidas, inclusive, sobre isso. Eu tenho dito para alguns amigos pastores que a maior prova hoje não é a gente perguntar: ah, você é crente? Você é da igreja? Você é evangélico? Muitas pessoas vão responder: eu sou evangélico. Aí você faz uma segunda pergunta: você é batizado? Não. Mas peraí, você é evangélico e não é batizado? Você crê em Jesus e não quer ser batizado? Que sentido isso faz? Cristãos céticos, pessoas que estão vivendo a fé sem afirmar nada sobre Cristo, sem negar nada sobre Cristo, mas simplesmente vivendo a fé como rotina. Como este ceticismo, meu irmão, se aparenta? Como este ceticismo pode ser percebido? Porque até aqui, talvez eu esteja fazendo uma descrição muito técnica, mas agora eu quero que você perceba de modo muito prático e avalie o seu próprio coração se você é ou não um cristão cético. E a primeira forma, eu acho que a primeira estratégia que eu consegui encontrar para mostrar isso é: todo cristão cético tem uma fé condicionada. Diga isso comigo: todo cristão cético tem uma fé condicionada. Isso foi para você gravar, ok? Fé condicionada. A fé condicionada é a fé que só existe devido a determinada condição. É a fé que desafia Jesus, dizendo assim: se Jesus não fizer um milagre na sua vida hoje, eu rasgo a minha Bíblia. Espera aí. Eu ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, não tem nada a ver com Jesus fazer um milagre ou não. Eu não acredito nele porque ele faz alguma coisa ou não na minha vida. Eu acredito nele pela fé, e é pela fé que eu me mantenho nele. Se ele fizer algo na minha vida, ele é Deus. Se ele não fizer algo na minha vida, ele continua sendo Deus. Não é isso, irmãos? Mas a fé condicionada, querido, ela não é desse jeito. A fé condicionada, ela impõe condições a Jesus. Ela tem ser diante de Jesus, e isso é ceticismo. Porque se eu não sou cético, eu tenho coragem de afirmar as coisas sobre Jesus. Eu creio em Jesus, ponto final. Eu não preciso de ser, eu não preciso impor uma condição a Jesus para que eu creia nele. Eu simplesmente creio nele. Querido, é como aquela mágica poderosa que eu não sei que Jesus fez com os discípulos. Imagine que Pedro está num dia comum, pescando, fazendo o seu trabalho, e de repente Jesus passa e diz: segue-me. E o que ele faz, querido? Ele vai. Você imagina que Mateus está sentado no poupa-tempo, fazendo todos os serviços do poupa-tempo, registrando carteiras de motorista, acertando, dando segunda via de RG, e então chega Jesus no caixa do poupa-tempo e fala para Mateus: vem comigo, segue-me, eu vou fazer de você pescador de homens. Mateus levanta, pede demissão e segue a Jesus. Ele não coloca ser, ele não coloca alternativa, ele não diz: Jesus, eu te sigo, mas primeiro o Senhor tem que depositar 50 mil na minha conta, porque eu não sei como é que eu vou viver daqui para frente.
Mateus não era cético para fazer isso, ele simplesmente creu que Jesus tinha algo muito maior do que ele poderia esperar daquela vida, daquele trabalho, daquela situação. Ele levantou e disse: eu vou com Jesus. Cada um dos discípulos tiveram essa história tão poderosa, mágica, parece mágica. Que olhar tão cativante é esse de Jesus, que entra profundamente na alma humana e transforma dessa maneira, meu amado. Isso é coisa que só Ele pode fazer. Quando nós observamos João capítulo 7, verso 3, nós vamos ver que quem está questionando a Jesus são os seus próprios irmãos. Quem está questionando a Jesus, eles estão questionando: olha, Jesus, se você é quem você diz que é, então faz o seguinte: por que você não vai lá para a festa e prova diante de todo mundo, de toda a Judeia? Porque lá é onde o bicho pega. Porque uma coisa é eu ficar aqui em Nazaré. Irmãos, entenda que a situação lá era basicamente o seguinte: Jesus estava lá no bairrinho dele, tranquilamente no Mandaqui. É isso aqui? Estava lá no Mandaqui, tranquilinho, sentado na sua casa. Mas os seus irmãos queriam que ele fosse lá para Paulista, no centro do pensamento, da cultura, das ideias, da diversidade, sei lá do que é, na formação das ideias, aonde as pessoas julgariam, aonde estavam os sacerdotes, aonde estavam os fariseus, aonde estava a inteligência daquele tempo que podia julgar ou acusar Jesus. E eles estavam dizendo: aqui é fácil você ser Deus, você ser quem você é. Agora, desce lá para a Judeia. Jesus, vai lá para a Judeia, já que você diz que é quem diz que é, desce e prova lá para os seus discípulos. Irmãos, vamos lembrar que quem usou essa frase também foi o diabo. O diabo sempre gostou de colocar um si naquilo que Deus afirmou. O diabo sempre gostou de colocar um questionamento, uma reflexão. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tem alguém que a gente pode dizer que é cético e desafia a Jesus o tempo todo, é o diabo. Qualquer ato de ceticismo e de fé condicionada em relação a Jesus nos torna semelhantes ao que Satanás fez com ele na tentação. Pastor, eu não faço isso. Irmãos, nós estamos falando dos irmãos de Jesus, da família dele, que viu o testemunho, que viu a vida, viu quem ele era, acompanhou o seu crescimento. Essa família de Jesus olha para ele e questiona ele, irmãos. Quanto mais nós, que nem vemos a Cristo. Se essas pessoas que estão olhando estão questionando quem Jesus é, quanto mais nós. Se os discípulos, depois de toda a sua jornada com Jesus, veja, eles viram Jesus fazer milagres, eles viram demônios sendo expulsos, eles viram a autoridade de Jesus, eles viram discussões com Jesus. Jesus falava com as pessoas por parábolas, mas para os discípulos ele falava na intimidade. E mesmo depois de tudo isso, eles ainda duvidavam se ele era o Messias. Quanto mais eu e você não teremos uma fé condicionada que tenta colocar Jesus dentro das nossas condições, que olha para Jesus e diz: Jesus, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, então eu me entrego de verdade. Jesus, se o Senhor fizer um milagre na minha vida, então eu vou me dedicar completamente. Jesus, se o Senhor me salvar dessa, então eu vou continuar com o Senhor para sempre. Jesus, se. Os irmãos de Jesus estão desafiando Jesus a fazer algo para que os outros creiam. Jesus, faça algo para que as pessoas creiam em você. Se você fizer algo diante de todos, eles vão perceber que você tem poder. Mas Jesus nunca se permitiu a uma condição. Jesus nunca se entregou tão fácil. A fé condicionada é a fé que depende de artifícios externos para crer em Jesus. É simples assim, irmãos. Esta é a definição clara da fé condicionada, que é uma fé de um cristão cético. Veja, eu estou falando que ele é cristão.
Isso significa que ele está numa igreja, isso significa que ele lê uma Bíblia, isso significa que ele ora, isso significa que ele pode ter vida com Deus, que ele pode participar de uma célula, isso significa que ele está vivendo a rotina religiosa cristã, isso significa que ele está no domingo. Não estou falando de uma pessoa afastada, eu estou falando de uma pessoa que está aqui, talvez ele até pregue a palavra. Talvez ele seja alguém que está pregando o evangelho, mas vive colocando condições em Jesus para que ele creia nele. A sua fé não depende unicamente da sua decisão de crer em Jesus, mas a sua fé é uma dependência louca, desenfreada, de que Jesus faça as coisas para que ele creia. Você quer alguns exemplos? Atos proféticos. Se nós fizermos esse ato profético, veja, se através do ato profético é que eu vou crer no poder de Jesus. Querido, desculpa, eu não sou contra as pessoas que fazem isso, embora eu não creia e não acredite nisso, mas a minha Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu não preciso ficar dando voltas para algo que é só eu colocar meu joelho no chão e falar: Senhor, age na vida do fulano, age na minha vida, Senhor, me ajuda, responde, me cura, me transforma, Senhor, eu preciso de Ti. Deus há de ouvir, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não precisa de mandiga gospel, não precisa de levantar a mão para chover, não precisa fazer isso. Deus é o mesmo. Desculpa a empolgação, irmão, porque eu fico doido com isso, irmão. Respeito quem acredita, e se você acredita, me perdoa, eu não quero destruir você nisso, não é meu objetivo. Eu só estou dizendo a você: se você precisa de um ato profético para crer em Jesus, no dia em que não tiver o ato profético, você vai crer em Jesus? Se você depende disso, se você depende de um culto com elementos aqui para ativar a sua fé, tem que ter o copo d'água, tem que ter isso, tem que ter o pão abençoado, tem que ter a veste, tem que ter o paletó do pastor, tem que ter, não tem que ter. Jesus não está condicionado por aquilo que o homem instituiu. Ele é Senhor além do tempo mesmo, todo o tempo Ele não muda, Ele faz com olho e faz sem olho. Irmãos do céu, que fé condicionada é essa? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Irmãos, lembra de que, eu quero deixar um detalhe para os irmãos: eu não prego sobre o que eu não vivo, né? As minhas mensagens vêm das minhas reflexões com Deus. Eu me senti um cristão cético assim. A gente precisa aprender a assumir as nossas fraquezas, irmão. Com quanta gente não assume a nossa fraqueza, a gente fica querendo se colocar no lugar de Deus. Ser humano é assumir a sua fraqueza, seu pecado. Deus não quer que você seja o santarrão para competir com Ele. O problema da nossa santidade, quem resolve é Deus e nós juntos. Não é você se tornando Deusão. Agora eu sou o Deusão porque eu estou orando, estou cheio da glória, cheio do poder, cheio do manto. É Jesus que me torna santo todos os dias. E ai, se não fosse Ele na minha vida, eu seria o pior dos pecadores. Quando nós colocamos a nossa fé completamente dependente de Jesus, então não existe espaço para uma fé condicionada. Vamos continuar nos exemplos? A fé condicionada, eu falei que só ia dar para falar da fé condicionada. A fé condicionada é uma fé que depende de milagre. Não, se Jesus fizer um milagre na minha vida, então eu vou acreditar que aquilo que Ele fez é, glória a Deus, é uma bênção. Se Jesus operar na minha vida desta maneira, então aí sim eu vou me dedicar e vou lançar.
se Jesus me der aquele emprego, então eu vou dizimar todos os anos. Por que você não dizimou o ano inteiro passado? Agora que ficou desempregado, decidiu dizimar, fazer voto. O cristão não precisa disso. A fé dele não é condicionada. Ele dá porque ele ama a Deus. Ele dá porque ele adora a Deus. Ele dá porque ele ama dar, e por isso ele é abençoado por Deus. Agora, quem vive esperando uma fé condicionada, irmãos, vive numa corda bamba. Porque escuta o que eu estou te falando. Tudo aquilo que é condicional, toda vez que eu gero uma condição, eu fico preso a ela. Toda vez que você coloca algo como condição para chegar em algum lugar, você fica preso a essa condição. Enquanto ela não acontecer, você não vai chegar. E quando você chegar, você vai colocar uma nova condição para chegar em outro lugar. Isso vai se tornando um ciclo vicioso. Quem diz que precisa de um milagre para crer em Jesus, sempre precisará de um milagre para crer em Jesus. O milagre já não é mais uma prova igual o Gideão. O milagre se tornou uma muleta. Cristão cético. Percebe como é simples? Parece que é uma coisa complexa, mas que vai se tornando clara para nós. E eu estou falando aqui de ato profético e milagre, mas pastor Danilo, discurso intelectualista também é fé condicionada. Ah, mas eu gosto do pastor que é formado em teologia, em filosofia, em direito, porque quando ele fala, ele cita Platão, Aristóteles, um monte de nome estranho que eu não sei definir o que é, mas é alemão, deve ser nome de cachorro. E ele vai citando, e ele fala rebuscadamente, e ele cita hebraico, e ele cita grego, e ele vai e vai. Eu prefiro assim. Se não for assim, eu não ouço. Fé condicionada. Acha que é só questão do milagre, do ato profético? Eu estou vendo muita gente dizendo que vai frequentar a igreja X por causa de homem X. Fé condicionada. Eu acredito no que o Hernandes Dias Lopes diz, eu acredito no que o Paulo Júnior diz, eu acredito no que o Ed Renekiewicz diz, eu acredito no que o pastor Eibe, no que não sei quem, no que o apóstolo fulano diz, eu acredito no que o missionário R.R. Soares diz, mas eu não acredito no que o pastor Danilo diz. Por quê? Ele é quem não aparece na televisão? Fé condicionada. Porque Jesus não pode falar através do pastor Danilo? Ah não, mas pastor, é que ele fala com uma profundidade. Se você depende da profundidade para crer em Cristo, a sua fé está condicionada. Você é um cristão cético. Ser cristão cético, irmão, é sentar e ouvir uma pessoa simples pregando o evangelho e falar, não ser cristão cético, e falar glória a Deus por essa palavra. Não ser cristão cético é estar doente no leito de cama, levantar as mãos para o alto e falar: Deus, eu te amo a cada dia mais. A despeito do vale que eu estou vivendo, eu sei que eu vou viver algo grandioso. O meu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma frase de um homem que não é cético, que não tem uma fé condicionada, porque ele não vive olhando para o agora, ele vive esperando aquilo que Deus ainda vai fazer. É como se ele estivesse a todo tempo: eu ainda creio que Deus vai fazer, eu ainda creio que Deus vai fazer, eu ainda creio que Deus vai fazer. Isso é uma fé que não é condicionada. E se Deus fizer? Ele é Deus. E se Ele não fizer? Essa foi uma das melhores músicas que para mim apareceram para curar o coração do povo de Deus, porque ela traz uma reflexão importante, que Ele é o mesmo. Querido, a fé condicionada é uma fé que depende do currículo do pastor, eu já falei, mas uma fé que depende também do ambiente de igreja.
Ah, pastor, olha, para eu sentir a presença de Deus, eu tenho que colocar um CD especial que eu tenho lá da Cassiane. Aí eu sinto, aleluia, eu começo a sentir arrepio, pastor, sobe uma quentura aqui, eu sinto 500 graus de puro fogo santo e poder. Se não for assim, pastor, ah, pastor, eu tenho que ver o pastor Danilo com aquele violão lá, batendo sem parar, né? Ah, pastor, não, tem que ser com o pastor Leonardo, que ele toca o teclado, o piano, e parece que a gente está lá no céu, com aquele sonzinho no fundo. Ah, não, pastor, tem que ter bateria, porque se não tiver bateria eu não sinto a unção. Fé condicionada. Aquele que está ligado no Espírito Santo de Deus, ele não depende disso. Ele vai viver a mesma graça, o mesmo poder, a mesma glória de Deus no quarto dele, ouvindo nada, em silêncio, só ouvindo o ar passando, batendo. Ele acorda de manhã, ele olha para o céu, ele olha para o sol e ele começa a chorar e agradecer a Deus por aquilo que ele fez na vida dele. Querido, um dia nós estávamos na igreja e eu cheguei na igreja e o teclado parou. Não tinha fonte do teclado, não tinha nada. Aí eu falei, meu Deus. E todo mundo estava esperando eu chegar. Eu estava na casa de um irmão, conversando com ele. Fomos correndo para a igreja. Não está ligado o teclado, não tem nada. Se eu fosse alguns tipos de músico que tem por aí, eu ia falar, então pastor, não dá para fazer sem teclado, né? Porque não desce a... não desce a potestade, né? Você vai depender do instrumento. Querido, sabe o que eu fiz? Eu falei, irmãos, a igreja cristã primitiva, ela não cantava em lugares abertos, em templos bonitos, suntuosos, com os instrumentos ligados. Ela cantava em tumba, com medo de ser perseguida. E lá ela estava adorando a Deus com toda a intensidade. E eu disse, igreja, vamos adorar a Deus com toda intensidade, tendo instrumento ou não, vamos adorar a Deus. E nós começamos a adorar a Deus ali, foi algo tremendo na nossa vida. E foi uma experiência que nos ensinou que a gente não precisa disso. A gente tem, mas a gente não depende disso, irmãos. Por quê? Porque a nossa fé não está condicionada a uma estrutura de louvor e adoração. A nossa fé não está condicionada a ter uma banda perfeita. Quer fazer um teste? Que horas que acaba? 10h30? Vai cortar isso do vídeo, né? Vamos lá, olha aqui, vamos cantar só esse refrão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Bonito, né? Mas me falaram que num país perseguido não pode ser alto assim, que senão as pessoas entram, os guardas entram na igreja e matam as pessoas. Vamos cantar mais baixo? Quão grande é o meu Deus. Está ouvindo aí atrás, irmão? As pessoas cantam nesse volume e adoram a Deus, porque não tem a ver com o volume da voz, não tem a ver com o instrumento, não tem a ver com o barulho, tem a ver com o coração de adorador diante de Deus. Aplauda Jesus, pode aplaudir, fique em paz. Não é para mim, nós estamos adorando a Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos adorando a Deus, adorando a Deus. Não tem a ver, não é uma fé condicionada, não é uma adoração condicionada. Nós não dependemos de estruturas, não dependemos de coisas. Nós só estamos experimentando, provando de Deus, porque cremos nele. Aleluia. A fé condicionada é uma fé que depende de pessoas. Eu vou na igreja porque meus pais vão. E aí, jovem? Você está na igreja porque o seu pai está? Você está na igreja porque seu amigo está? E se seu pai não viesse? Se sua mãe não viesse?
Um dia eu estava falando com uma adolescente na igreja e eu disse para ela assim: Deus é o seu Deus ou é o Deus do seu pai? Na jornada de Jacó, um jovem, no momento que ele passou a dificuldade com o irmão dele, que ele sofreu a perseguição para o irmão dele, Jacó disse assim: se Deus me livrar dessa, então ele será o meu Deus. Sabe por quê? Porque até então não era Deus dele, mas era Deus de Abraão, era Deus de Isaac, mas ainda não era de Jacó. Há muitos jovens, muitos filhos que estão vivendo a fé assim. É a fé do meu pai Abraão, é a fé do meu pai Isaac, mas não é a minha fé. Jacó condicionou a sua fé àquilo que Deus faria, foi surpreendido por Deus, e aí sim ele passou a crer em Deus, porque ele teve uma experiência particular com Deus. Toda fé, toda condição como pessoas é uma fé condicionada. Se você está aqui por causa do pastor Danilo, a sua fé é condicionada. Se o pastor Danilo for embora para a África, para o Nordeste, e não estiver mais o mesmo número de pessoas que está aqui hoje aqui, ele vai ter certeza que a maioria era um cristão cético, que nunca estiveram aqui por Jesus. Fé condicionada. A fé condicionada, ela depende de uma amizade, ela depende e cria subterfúgios, ela depende de exibicionismo. Ah, mas tem luzes, está piscando, tem a cruz ali, a igreja é preta. Sabia que tem gente que só vai à igreja moderna e que não entra em igreja pequenininha? Eu ouvi isso sobre a minha igreja não era assim. Depois eu comecei a mexer para tentar fazer isso aqui, mas não consegui. Tinha gente que não queria entrar na igreja porque era muito pequenininha, feia. Eu ouvi. Não tem estrutura para os meus filhos. Aonde meus filhos vão ficar naquela igreja? Não tem salinha para as crianças. Fé condicionada. Tem mais cristãos céticos do que a gente imagina, não é verdade, irmãos? Talvez você está se identificando com essa. Tem ainda outras, e cada um das pessoas que ouviram essa mensagem se identificaram com uma ou outra. Mas quando a gente começa a pensar sobre a nossa fé diante disso, a gente fala: como eu estou condicionando a Jesus, como eu estou colocando Jesus dentro de uma caixa e dizendo que ele tem que ser conforme os meus parâmetros. Posso fazer aqui uma crítica também construtiva? Se um jovem precisa de um movimento como eu escolhi esperar para ter santidade, a fé dele é condicionada. Se ele tem que fazer parte de um movimento, a fé é condicionada. Não, agora eu estou no movimento Dunamis, cheio de poder. Seus pensamentos, só quero ver você. Mas se ele não é capaz de experimentar o poder de Deus, porque ele está na quinta-feira orando com a cara no pó, então a fé dele é condicionada. Ah, mas quando eu ouço o pastor Teófilo Hayashi, eu já fico arrepiado. Quando eu ouço a Laura, aquela vozinha, nossa, me arrepio inteiro. Por quê? Eu não posso ouvir a irmãzinha cantando com o inário na mão: a face adorada de Jesus verei. Isso não é de Deus? Com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar com Jesus. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar. E eu vou cantar isso com alegria, porque minha fé não está condicionada a Laura Suigueles. Com todo respeito, a minha fé não está condicionada a ela. Eu adoro a Deus, não é por causa de inário, não é por causa de música, não é por causa disso, mas porque eu tenho um amor, eu tenho uma fé, eu sei quem Ele é. Ele se revelou na palavra, Ele me mostrou, Ele me colocou de joelhos no altar, Ele mudou a minha vida. Eu provei da graça e do poder de Deus. Eu não dependo disso para continuar crendo em Jesus. Chega de cristianismo cético, irmão. Chega. Vamos ser crente de verdade. Vamos experimentar a graça e o poder de Deus de verdade. Ah, mas se a igreja fizer obra social, aí eu acredito que aquela igreja é de Deus.
Obra social nunca foi uma novidade. E posso ser sincero, ela nunca esteve na agenda de Jesus. Jesus sempre falou: olha, se teu inimigo te der fome, dá de beber. Todo aquele que não se preocupar com os meus pequeninos. Sim, Jesus já falou isso, para mostrar que a gente precisa amar, cuidar, se importar com o outro. Mas ele nunca diz: a igreja só é igreja se tiver obra social. Essa é a evidência do reino. A evidência do reino é o evangelho sendo pregado e as vidas sendo transformadas, abandonando o pecado e indo para o céu. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é somente isso. Jesus ia por toda parte, ministério tríplice de Jesus, ensinando. Se não tiver ensino, não é ministério igual de Jesus. Pregando. Se não tiver a pregação e a proclamação do evangelho, mas tiver ensino, não é o ministério de Jesus. Curando. Se não tiver evangelho sendo pregado, se não tiver ensino e não tiver milagres acontecendo, não é o ministério de Jesus. É algo que Deus vai fazendo naturalmente no nosso meio, enquanto a gente vai vivendo. Isso faz parte do ministério de Jesus. Isso não são condições, mas é algo que flui da vida da igreja. Milagres, ensino e pregação. Está tão evidente no texto, irmãos. Mas, por fim, enquanto eu estava fazendo essa mensagem e já vibrando no meu coração, na época, eu falei: Senhor, que bênção, nossa, é isso que eu precisava. Porque está vendo, olha lá, a igreja vai perceber que não pode condicionar a Deus, não pode condicionar a Jesus. Oh, glória, maravilha. Então eu li o verso, se eu não me engano, o verso 10 em diante. Jesus foi à festa. Eu falei: ah, Jesus, aí o Senhor quebra minhas pernas. Mas ali eu aprendi mais uma lição, que eu estava condicionando a Jesus a não agir baseado nas minhas condições. Eu estava dizendo: não, está vendo? Jesus não age baseado na condição. Mas às vezes ele vai agir. Às vezes, por puro amor, por pura graça dele, ele vai ouvir a gente dizendo: Jesus, se o Senhor fizer um milagre, se o Senhor molhar aqui esse pano, eu vou acreditar que o Senhor é comigo. E ele até vai olhar como um pai olha para o filho e vai dizer: filho, você não precisa me condicionar. Mas ele vai falar: mas eu vou fazer só para mostrar para você que eu te amo. Ele não está preso às nossas condições, mas o amor dele por nós é tão grande, que às vezes ele aceita as nossas condições e faz o que a gente está pedindo, para ensinar a gente a ter uma fé mais firme, que creia nele a despeito das condições.